Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e eu tô passando aqui hoje pra trazer notícias, trazer informações, fazer projeções desse mês de agosto do Corinthians, falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem fora o campo e bola do Corinthians. Movimentações, algumas notícias, mas principalmente falar o que vem pela frente do Coringão nesse mês de agosto, mês que tem Campeonato Brasileiro, decisão de Copa do Brasil, decisão de Copa Sul-Americana e dentro do Campeonato Brasileiro, jogos diretos, jogos importantíssimos, aqueles famosos jogos de 6 pontos. Então, para fortalecer o canal, para fortalecer o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, deixar o comentário, compartilhar o vídeo com os amigos e espalhar o canal do Torcedor Corintiano. Vamos começar falando do que o Corinthians espera, do que vem pela frente pro Corinthians nesse mês de agosto. O vídeo é para fazer projeção. Essa primeira parte são projeções. São aquilo que eu espero do Corinthians. É claro, ainda vai chegar jogadores, provavelmente chegará jogadores pro ataque, fala-se em jogadores pro meio de campo, o clube ainda vai mudar. Mas com o que a gente tem hoje, com o que vem sendo trabalhado, com o que o Ramon Dias vem mostrando, com o que o time vem evoluindo, a gente vai aqui projetar se o Corinthians vai conseguir, qual é a minha ideia. Vocês também, deixem nos comentários se você acha que o Corinthians vence, se você acha que o Corinthians não vence, o que você espera dos próximos jogos do Corinthians. Os jogos que estão aqui, eles são os que já estão meio que fixos. É óbvio, sempre pode haver uma alteração, pode haver uma alteração de data, pode um jogo ser passado para o mês seguinte, enfim, mas é o que o clube postou, é o que está na CBF, é o que está na Comebol, são as datas já marcadas, mas que sempre pode haver alterações. Para a gente começar com o próximo jogo já contra o Juventude em casa, e é um jogo que o Corinthians tem que ganhar. É um jogo, um dos que eu falei que seria um jogo de 6 pontos, esse do Juventude é o primeiro. Jogando em casa contra uma equipe que até que é boa. O Juventude, principalmente dentro da sua casa, dentro do seu domínio, traz muito perigo para os adversários. Mas fora de casa, o Corinthians tem a obrigação de vencer o Juventude. O Juventude vindo até a Neoquímica Arena, o Corinthians tem que vencer. E hoje, no Campeonato Brasileiro, 1-0 é vitória e não preciso de mais. 3 pontos, 3 pontos e 3 pontos. O Corinthians ganhou de 5-0 do Juventude, muito bom, excelente. O Corinthians ganhou de 1-0 do Juventude, muito bom, excelente do mesmo jeito. Então, Juventude, eu coloco como 3 pontos. É um jogo que precisa ganhar. E aí, já na quarta-feira, a gente tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, que é a volta contra o Grêmio. A tabela do Corinthians nesse mês vai ser muito cheia. É praticamente jogo a cada 3 dias. Então vai ser um mês que vai testar o elenco do Corinthians. E talvez isso seja o mais perigoso para o Corinthians. Será que o Ramon Dias vai rodar o time? Se rodar, a gente sabe que o Corinthians não tem um banco de reserva tão bom assim. Vai esticar a corda, vai colocar o que tem de melhor em todas as competições, em todas as frentes? Eu não sei. Antes da gente falar do jogo do Grêmio, o que eu, Luiz, faria? Foco total tem que ser em melhorar o time no Campeonato Brasileiro. Depois, óbvio, se conseguir vencer o Grêmio e aí continuar na Copa do Brasil é o segundo plano e a Sul-Americana é o terceiro. Mas esse jogo contra o Grêmio vai ditar como vai ser o mês do Corinthians. Fora de casa, tudo bem que o jogo vai ser em campo neutro, vai ser no Couto Pereira, no Paraná, mas o mando é do Grêmio e a torcida vai ser toda do Grêmio. Eu tô ansioso para ver como é que o Corinthians vai jogar esse jogo. Primeiro de tudo, tem que entrar com a mentalidade de que é guerra. De que, assim, eu vou deixar tudo dentro de campo, eu vou me entregar de corpo e alma. E pros caras ganharem de mim, eles vão ter que suar 1 milhão de vezes, mano. Porque eu vou estar lá entregando tudo que eu tenho. Porque se não entrar com essa intensidade, com essa pegada, com esse olhar, a tendência é que o Grêmio vai engolir o Corinthians. Outra coisa, qual vai ser a estratégia adotada pelo Ramon Dias? O Ramon Dias vai povoar mais a defesa, vai povoar o meio de campo.
vai espelhar o que o Grêmio tem feito nos últimos jogos, que é colocar 3 zagueiros, como que o Ramon Dias vai encarar essa partida. A minha visão para esse jogo, eu acho que vai para os pênaltis. Eu acho que a tendência é repetir o mesmo placar, talvez no máximo aí 1-1, e a gente ter que decidir nos pênaltis com o Hugo tendo que ser o cara do jogo. Eu acho que o Corinthians se classifica, de verdade, acho que o Corinthians se classifica, mas não vai ser fácil e eu acho que só se classifica nas penalidades máximas. Depois a gente vem numa sequência de Red Bull. Não é o Red Bull que te dá asas, é o Red Bull Bragantino mesmo, que a gente vai pegar o Red Bull Bragantino primeiro, pelo Campeonato Brasileiro, em casa. O Red Bull Bragantino é um time chato de jogar, cara, porque é um time que oscila demais, é um time que tem o dinheiro, tem a estrutura, tem tudo, mas não dá aquele passo a mais de ser campeão ou de parecer que, mano, eu vou brigar por títulos grandes. Mas ele é uma equipe que tem total capacidade de ir na Neoquímica Arena e complicar pra gente. Tem total capacidade de fazer isso. Mas eu coloco aqui uma vitória do Corinthians também. E, novamente, uma vitória por 1-0 é goleada, principalmente contra o Red Bull Bragantino. Tem que ganhar do Red Bull Bragantino porque é um jogo de suma importância pra gente vencer o Bragantino. Então, esse Bragantino de hoje, que é um time que oscila tanto, o Corinthians tem que vencer. Porque depois pega o Red Bull Bragantino de novo, no meio de semana, pela Sul-Americana, aí fora de casa, lá em Bragança Paulista. E aí, pela Sul-Americana, mata-mata, é aquilo, rapaziada. Um empate fora de casa tá excelente. Excelente. E é esse outro jogo que vai ser muito importante de ver qual vai ser a postura do Ramon Dias. É óbvio, o jogo contra o Grêmio, pra mim, vai ditar como é que vai ser esse primeiro jogo contra o Red Bull. Se a gente se classifica contra o Grêmio, aí talvez contra o Bragantino a gente vá com um time misto, um time mais alternativo. Se por um acaso a gente for eliminado pelo Grêmio, aí eu acredito que o Ramon Dias vai com o time titular na Sul-Americana, vai com força máxima para tentar ir avançando na Sul-Americana ao mesmo tempo que vai avançando no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que hoje o Corinthians não tem elenco para competir nas três frentes. Alguma delas vai ficar desguarnecida, alguma delas vai ficar enfraquecida. E aí eu já coloquei as ordens, né? Brasileiro, Copa do Brasil e por último, para mim, a Sul-Americana. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas eu iria com o time reserva e o empate pra gente é goleada. Um empate de verdade pra gente é goleada. E por que eu digo que eu não sei se o Corinthians vai com o time titular contra o Red Bull? Porque aí no final de semana seguinte, 3, 4 dias depois, a gente pega o Fluminense fora de casa. E aí, se fosse, sei lá, esse jogo há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, seria um jogo. Pelo que o Fluminense vem jogando nas últimas partidas, esse aqui tem tudo para ser o segundo jogo mais difícil do mês, se não o primeiro. O Fluminense vem em ascensão, vem numa crescente muito alta, perdeu o último jogo agora para o Juventude, mas vem evoluindo muito, muito mesmo. Infelizmente o Fluminense vem evoluindo muito e vem subindo posições. E é mais um jogo de 6 pontos. É um jogo onde, dependendo de como for a partida contra o Juventude, a partida contra o Red Bull, os jogos que o Fluminense tem para fazer, o Corinthians pode estar muito próximo do Fluminense. Porque se o Corinthians não vencer os seus jogos e o Fluminense vencer, a distância vai estar muito próxima. Então é um jogo de 6 pontos. E é um jogo fora de casa contra o Fluminense. Rapaziada, é um jogo que se a gente empatar essa partida, tá excelente. De verdade. Vendo que o Fluminense vem evoluindo, vendo que vai ser um jogo no meio de decisões de Sul-Americana, um jogo fora de casa, provavelmente um empate é, lamber os beiços e vamos embora. É o que pra mim estaria ótimo. Se empatar contra o Fluminense aqui, tá excelente. E aí volta pra enfrentar o Red Bull em casa. E aí, mano, na Sul-Americana eu vou deixar o comentário seguinte. Dependendo do time que for, o jogo da volta do Red Bull tem que ganhar. Tem que ganhar. Por questão de dinheiro, por questão de título. Mas de qualquer forma vão ser jogos dificílimos. Dificílimos. E fecha o mês contra o Fortaleza fora de casa. Então você vê que de 3, 6, 7 jogos, o único que talvez o Corinthians tenha 100% de obrigação de ganhar é o Juventude. Em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Todos os outros, Grêmio pela Copa do Brasil, Red Bull tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana, Fluminense e Fortaleza, são jogos muito difíceis.
No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai jogar 2 jogos fora de casa contra times dificílimos, que é o Fortaleza e o Fluminense. E os jogos contra o Juventude e contra o Red Bull dentro de casa se tornam jogos, assim, obrigatórios de ganhar. E o Corinthians vai ter que vencer esses 2. Então a minha projeção para o mês no Campeonato Brasileiro são de 7 pontos. Vence os 2 jogos em casa, infelizmente vai perder um dos 2 fora e empata o outro jogo fora de casa. Fecha 7 pontos de um mês que eu acho que, se fizer isso dentro do Campeonato Brasileiro, tá muito bom, de verdade. Se conseguir vencer os 2 fora e beliscar uma vitória fora de casa, então, aí tá espetacular. E nas Copas é aquilo, Copa é Copa, vamos ver como é que o Corinthians vai se portar. Mas o Corinthians tem total capacidade de avançar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. E aí, para completar o vídeo, 2 informações que saíram. A primeira, o Yuri Alberto vai ficar fora por aproximadamente 1 mês. O jogador passou por uma cirurgia para retirada de uma vesícula biliar. Algo que as informações são que já vinha incomodando ele desde os últimos jogos, desde o jogo contra o Atlético, enfim. No último jogo contra quem? Contra o Grêmio, ele sai no primeiro tempo, enfim. É óbvio que provavelmente não é o motivo do Yuri Alberto estar tão mal assim, mas de qualquer forma a gente vai perder um atacante. Vamos ver agora como é que o Ramon vai montar esse time, se o Pedro Raul vai jogar, se o Pedro Raul não vai jogar, se ele vai montar um esquema com o Romero e mais outro atacante, enfim. De qualquer forma, o Yuri Alberto fora por aproximadamente 1 mês. Outra notícia que agora saiu faz pouco tempo, agora antes de eu gravar o vídeo. Corinthians tem interesse no atacante do New York City, Thales Magno. Informações dizem que o Corinthians sondou, entrou em contato com o seu grupo de empresários, chefiado pelo Carlos Leite. O jogador que pertence ao New York City é um garoto ainda 22 anos, joga muito como ponta. Foi contratado pelo New York City na época, se eu não estiver enganado, em 2021 por 60 milhões de reais. Desde que chegou ao New York City, fez 101 jogos, 19 gols e 10 assistências, são números baixos para um cara que jogou na Liga Norte-Americana. E o que mais me preocupa é que é um jogador que vem de lesão no joelho. Lesão grave, lesão que ele ficou fora durante um tempo, está retornando agora. O Corinthians tem outros concorrentes nessa disputa, mas de qualquer forma está sondando. O Corinthians tinha nomes de Michael e do colombiano, que eu esqueci o nome dele agora, como prioridades, mas os altos valores pedidos pelos clubes, pelo atleta, enfim, os altos valores pedidos dificultam um pouco a negociação e o nome do Thales Magno surge na pauta. Quando jogava aqui no Vasco, surgiu muito bem. Esses números baixos de gols e assistências e essa lesão no joelho me preocupa, principalmente dependendo do valor que o Corinthians for pagar. 60 milhões por ele hoje não vale, mas o New York City não está querendo sair disso com pouco a receber. E para fechar o vídeo, só um breve comentário, que no vídeo do último jogo eu não comentei porque não tinha visto. É referente aos babacas que estavam na Neoquímica Arena e que, numa forma de zoar a torcida do Grêmio, brincou com o incidente que ocorreu no Rio Grande do Sul como um todo, das enchentes há alguns meses atrás. A minha opinião sobre isso é a mesma opinião que eu tenho sobre todos os torcedores que cometem atos criminosos, atos de imbecil dentro do estádio. O torcedor, quando tá dentro do estádio, não dá motivo para ele ser racista, não dá motivo para ele ser homofóbico, não dá motivo para ele ser xenofóbico, não dá liberdade dele ser um otário de brincar com a dor dos outros. O pessoal que morreu, o pessoal que perdeu suas casas, que perderam um monte de coisa importante, perderam seus animais, perderam grande parte da sua vida com as enchentes, isso não é motivo de zoeira, isso não é motivo de brincadeira, isso não é motivo de zombar. Quando você faz isso em direção à torcida do Grêmio, você não está atingindo apenas a torcida do Grêmio, você está atingindo a todo um povo brasileiro, porque você zoou a torcida do Grêmio que sofreu com isso. Mas a gente vê todo ano, em todos os locais, em todos os estados, famílias e mais famílias sofrendo, perdendo entes queridos por essas questões. Então, que esses torcedores que foram identificados, que eles sejam banidos dos estádios. Banido do estádio do Corinthians. O Corinthians não precisa de torcedores como esse. O Corinthians não precisa de torcedores babacas como esses dois que fizeram o que fizeram. Então, o Corinthians postou uma nota, mas eu espero de verdade que esses caras nunca mais pisem em um estádio onde o Corinthians jogue futebol.
É isso, rapaziada. Eu agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Deixem o comentário o que vocês acharam dos assuntos tratados no vídeo, a opinião de vocês sobre os próximos jogos. Eu agradeço muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Uma ótima noite, um ótimo dia, um bom fim de semana para vocês. Voltamos com Corinthians e Juventude. Um forte abraço e vai, Corinthians!